Olá a todos, eu sou a Mercedes Neto, sou enfermeira, professora da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e hoje estou aqui para apresentar a vocês as experiências com campanhas de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Mais especificamente, como foi feito o planejamento, a gestão, a organização da campanha da vacinação contra a Covid-19, e vou pedir desculpas a todos, pois minha fala seguirá em português, pois não tenho domínio da língua espanhola. No entanto, todos os slides a seguir eles serão na língua espanhola para melhor entendimento de todos vocês. Antes de começar a nossa apresentação sobre a própria campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, é possível e é inerente relembrar que a enfermagem e a história da vacinação no Brasil elas têm caminhos entrelaçados. A enfermagem sempre esteve presente em todas as campanhas de vacinação que ocorreram no país. Inicialmente, no início do século passado, a gente participou de forma bem incisiva dentro da campanha de vacinação contra a febre amarela, período bem caótico no nosso país, pois a gente teve, né, as incursões pelo Oswaldo Cruz, as incursões do combate às arboviroses, e com a vacina contra a febre amarela, o fato de mais destaque na nossa história é a revolta da vacina. E nesse inteirinho, nesse meio, no bojo dessas transformações que a saúde pública passava no país, a enfermagem estava inserida em diversas atividades e frentes de cuidados, e também na vacinação. Participamos de vacinação após isso em campanhas que foram grandes, como a poliomielite, a ponto de eliminarmos do nosso território, contra o sarampo, e mais recentemente, antes da Covid, a vacinação contra a gripe, o H1N1. E quando entra a vacina da Covid dentro do território nacional, as atividades começam a serem organizadas e fizemos a primeira vacinação com uma enfermeira chamada enfermeira Mônica Calazans, que é do Instituto Butantan. Essa enfermeira recebeu a vacina Coronavac, que é uma vacina produzida pela Sinovac, uma empresa, né, um laboratório da China, e que está sendo desenvolvida e produzida também pelo Instituto Butantan, no qual a enfermeira trabalha. Para organizar, depois disso tudo, de aplicar a primeira vacina e implementar as atividades dentro do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, que é o sistema que nós utilizamos para a saúde pública, foi organizado um plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid. E nesse plano tem-se a abertura da situação epidemiológica e definição da população que iríamos destinar a essa vacinação, quem seriam os grupos prioritários, quem seriam os primeiros a tomarem a vacina, até porque a produção dessa vacina ela não aconteceu em larga escala e nem foi comprada pelo governo, né, do país em larga escala para toda a população brasileira que tem um território extremamente extenso. E foi definida essa população, que iniciou-se com os profissionais de saúde e os idosos, e hoje a gente já está nas comorbidades, né? Pacientes com diabetes, hipertensão, doenças que imunocomprometem essas pessoas, até a gente chegar a uma população geral ou o máximo de populações vulneráveis atingidas. E aí definiu-se também quais seriam as vacinas para a Covid que entrariam no nosso território e foram regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As vacinas que primeiro foram aplicadas foram a vacina Coronavac, da Sinovac e Butantan, como já mencionei. E a segunda vacina foi a AstraZeneca, que é a vacina que é produzida com Oxford e também fabricada aqui na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e hoje aplicada na maior parte das salas de vacinas. Além disso, também se estabeleceu um sistema de informação onde podemos captar todos os dados das pessoas que foram vacinadas, farmacovigilância para monitoramento de eventos adversos pós-vacinais, erros em imunização, como se daria essa operacionalização para a vacina,
quantas salas temos dentro do território, né, dentro do nosso país, no Brasil, e como seria operacionalizado isso através das secretarias municipais de saúde. Como seria o segmento, a supervisão e a evolução desses pacientes, como seria os estudos pós-inserção das vacinas no nosso mercado, a comunicação, a chamada para a vacinação, e também como a campanha de vacinação se encerraria, né, com os seus dados. Para isso, foi feita uma análise do cenário da vacina, de vacina contra a Covid, a situação dessas vacinas para o nosso território, quanto que a gente poderia comprar, né, enquanto país, e se pudesse, e esse quantitativo conseguiria absorver quantas pessoas. Então, se vamos comprar X doses de Coronavac, quais são os territórios brasileiros que irão recebê-la? Podemos comprar X doses de AstraZeneca, quais outros territórios serão contemplados com essa vacina? Uma organização de encaminhamento também para controle dessas vacinas que são aplicadas. Depois disso, estabelecido e com análise dessa população também, do cenário, vieram as etapas da vacinação e as fases e grupos prioritários, né? Essas fases e grupos prioritários foram definidos da forma também que eu disse, partindo-se dos profissionais de saúde e idosos, e atualmente estamos na comorbidade. Avançaremos para os professores, para a população que trabalha em sistemas prisionais, segurança pública, profissionais que trabalham em grandes transportes públicos, até a gente chegar, se Deus quiser, na população em geral. A seguir, foi realizada a aquisição de insumos, e esses insumos que a gente se refere aqui são as seringas, as agulhas, algodão e todo aquele material e aparato que precisa ter para se aplicar uma vacina, né? Dimensionamento de toda essa rede, e aí pensando nos recursos humanos nas salas de vacinas, quantas pessoas nós temos trabalhando, quais são as baixas, porque no Brasil a gente teve uma mortalidade significativa de profissionais da enfermagem e também muitos profissionais acometidos com a Covid de forma severa, de forma grave. Então, como estão as nossas salas de vacinas quanto a recursos humanos? Então, essas etapas todas foram organizadas em níveis gerais, né, nível federal, que é o governo, o presidente e a gestão do Ministério da Saúde, passando a nível estadual, que são os estados, que são territórios que trabalham também com o planejamento dessas vacinas, até chegar aos municípios, cidades, que vão fazer a aplicação, gestão, manejo e fazer com que aquela instância chegue até, que as vacinas cheguem até a população. Feito isso, foi feito também uma análise, né, nesse planejamento, os tempos específicos para cada grupo de risco, com tempos de pelo menos um mês, para tentar abarcar todas essas idades dessas populações, a vacinação institucionalizada. Então, se eu tenho profissionais de saúde que trabalham no hospital X, aquele hospital ele fica responsável pela vacinação daqueles profissionais de saúde, assim evitamos, né, aglomerações em unidades básicas de saúde, nas salas de vacinas, e instrumentalizamos também esses profissionais a aplicarem a vacina dentro dessas instituições, que pode ser um hospital, uma policlínica, uma clínica, enfim, conforme for cadastrado dentro dos sistemas de cadastramento dos estabelecimentos de saúde que no nosso país tem. Vacinação nos lugares onde existiam esses grupos prioritários, trabalhadores nos trabalhos dos profissionais de saúde, como eu digo, vacinação volante ou vacinação móvel, né? Que é levar a vacinação às unidades de atenção primária à saúde e também levar a vacinação nos espaços que a acessibilidade seria ruim. O Brasil ele tem ainda, né, preservado algumas regiões indígenas, espaços que têm dificuldade de acesso mesmo, de carros, ônibus, e que você precisa ir às vezes de barco ou mesmo avião e helicóptero. E aí essa acessibilidade também foi promovida
por essa campanha. A adesão das escolas e universidades nas atividades de vacinação. A vacinação drive-thru, onde em diversos espaços de grande possibilidade de entradas de carros, né? As pessoas pudessem ir, estacionamentos, centros de shows, espaços que eram destinados a espaços de recebimento de pessoas, né, de aglomerações, foi destinada à vacinação drive-thru, onde as pessoas poderiam, com o seu carro, até aquele local, não precisariam sair do carro e recebiam a sua vacina naquele momento. A vacinação prévia também, que é agendada, e a vacinação domiciliar, onde a atenção primária em saúde, por meio, né, da estratégia de saúde da família, que é uma política de saúde aqui no nosso país, as enfermeiras iam até as casas dos idosos, principalmente acamados, para vaciná-los. Além disso, por trás dessa logística de distribuição de vacinas e de como seriam feitas a vacinação, houve a necessidade também da capacitação profissional para receber essas vacinas, compreender os espaços de tempo, principalmente entendendo que no território nós iniciamos com 2 vacinas que tinham intervalos entre as 2 doses distintas, né? Coronavac com 30 de 2 a 4 semanas, né, de diferença entre a primeira e a segunda dose, e a AstraZeneca com 3 meses de diferença. Então, essa capacitação foi necessária para que os profissionais também não corressem com erros de imunização. A logística e distribuição de territórios a logística e a distribuição, né, das vacinas nos territórios e nas salas de vacinas. Aí, como eu já mencionei também, nem todo local tem uma acessibilidade por carro ou por caminhão, né, que faz esse transporte de vacinas. E muitas vezes os barcas e helicópteros e aviões precisaram ser acionados para que essa vacina chegasse a toda a população brasileira. A comunicação, a informação e a movimentação social, e aí a divulgação e informação sobre as vacinas e mobilizar a população, desmistificando fake news que eram emitidas e foram vinculadas em todo o mundo, né? E no Brasil não foi diferente, desmistificando aquilo que era falso em relação às vacinas e mostrando a eficácia e como a vacina poderia quebrar essa cadeia epidemiológica da Covid e ajudar a gente a combater essa pandemia. Em paralelo a isso, não menos importante, a vigilância em saúde, monitorando todos esses casos, não só da vacinação, mas também os casos de doença, né, de notificação para a Covid, de mortalidade e avaliação contínua, né, do efeito que a cobertura vacinal tem no nosso território e para os brasileiros no combate dessa pandemia. E aí a gente tem a cadeia de frio, que nada mais é como a logística até a chegada dessa vacina, a farmacovigilância, a educação permanente, a reorganização de fluxos que foi contínua, conforme as demandas e os problemas foram aparecendo, cada fluxo de vacinação foi remodulado e modulado perante aquele problema que se apresentava. Então, essa reorganização acontece até hoje, conforme possam aparecer e apareçam, né, situações que demandem a reorganização. Além disso, a gente tem 2 sistemas, que é o SI-PNI, que é Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, que registra cada vacina aplicada em cada cidadão brasileiro. E o CIEAPV, que são os eventos adversos pós-vacinais, que é um sistema que vai notificar e vai receber todos os casos de eventos adversos pós-vacinais para serem analisados, estudados e verificando, né, se há correlação com as vacinas. Além disso, tem um sistema chamado eSUS-AB, que SUS significa Sistema Único de Saúde, e AB é Atenção Básica, onde nele também conseguimos capturar todas as vacinas aplicadas e os eventos adversos pós-vacinais, como eu disse. Até
ao momento, as vacinas autorizadas no Brasil é a vacina Sinovac e a vacina AstraZeneca, né? Vacinas de vírus inteiros, inativados e mortos, que tem aquele estado no canto esquerdo, né, da tela. A gente só tem a Butantan, Sinovac Biotech, que é a Coronavac. Como eu disse, o Instituto Butantan é um instituto brasileiro que se localiza em São Paulo, e a Sinovac Biotech é um laboratório chinês. Além disso, a gente tem a Pfizer, que está se inserindo agora, tem poucos dias, né? Que é uma vacina com uma vacina genética, né, de RNA mensageiro, e é feita pelo laboratório da Pfizer. Já tem uma pré-aprovação internacional e o Brasil também já está aplicando essa vacina. Temos a Fiocruz Oxford AstraZeneca, que é uma vacina baseada em vetores virais, não replicantes. Estamos utilizando essa. E já houveram estudos também para a inserção da Sputnik, que é uma vacina alemã que ainda não se introduziu no nosso calendário. Além disso, existem as vacinas baseadas em proteínas de vírus, que ainda não entraram, né, nas análises brasileiras. E até então a gente tem essas duas vacinas autorizadas e que estão circulando, exceto a Pfizer, que até o momento da apresentação eu não consegui inserir, porque foi nesta semana a introdução da Pfizer no Brasil. Então, a gente tem a Butantan, que é a vacina Coronavac, né? Que tem como princípio ativo, como a gente já falou, o antígeno do vírus. Ela é aplicada em 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas. É intramuscular, o que é muito bom e ágil para a gente trabalhar com os postos de vacinação volante. E essas vacinas, elas já têm aplicação em grandes quantidades da população. A Fundação Oswaldo Cruz, que tem a vacina da AstraZeneca, Oxford, é uma vacinação com esse vírus recombinante, né? E ela tem um intervalo de 3 meses, o que fez com que a gente começasse a segunda dose de boa parte da população mês passado. Seguindo nesse planejamento e na gestão, houve a necessidade da intersetorialidade entre o setor saúde e diversas outras instâncias no país. A primeira instância que entrou dentro do rol foi a universidade, através dos professores, dos investigadores, das atividades extensionistas, que são aquelas que saem, né, desses espaços e o docente consegue trabalhar junto com a população e com os serviços de saúde. E um exemplo disso são os drive-thru, que eu citei mais anteriormente, né? Muitos docentes e seus alunos foram para o campo prático aplicar vacina nesses espaços dentro da universidade. A assistência social, através das instituições de cuidados de larga duração, né, de grande duração, pessoas idosas que ficam nessas instituições de longa duração, e a assistência social acaba fazendo a gestão dessas instituições e adere, né, à parte da gestão e da própria vacinação dessa população. As ONGs, que são as organizações não governamentais da área da saúde, que também se predispuseram e entraram dentro do plano de vacinação. Entidades de classe, que são as entidades que registram e legislam e também representam a nossa categoria profissional, a enfermagem. Aqui no Brasil, a legislação se dá através do Conselho Federal de Enfermagem. Temos também 2 outras representações, que é a Associação Brasileira de Enfermagem e o Sindicato dos Enfermeiros, mas o Conselho, né, Federal de Enfermagem, ele entra especificamente na aplicação, e a unidade que recebe esse conselho faz a aplicação também das vacinas ali e se colocam, né, nas campanhas. E as demais entidades começam a trabalhar na lógica mesmo do processo de trabalho desses enfermeiros e também na produção de ciência para a nossa área de atuação. Além disso, também tem as associações de moradores, que são associações em territórios que nós chamamos aqui de favelas ou comunidades, que são um grupo de moradores que possuem galpões, espaços que possam fornecer para dentro daquela comunidade um local onde a vacinação possa ser aplicada. É um setor que conjuga e trabalha em conjunto também com as secretarias municipais de saúde.
Os desafios mais problemáticos do nosso país é a luta contra as fake news, a própria campanha, né, e compra da vacina, né, especificamente a compra das vacinas para o país está difícil porque as vacinas estão escassas, elas estão difíceis de acesso, e a própria política de vacinação em seu manejo e logística pelo PNI. E os efeitos da fake news são diversos, né? Fake news sobre as vacinas da Covid-19 tiveram um aumento de 383% nos últimos meses. Estados Unidos, Brasil e Espanha lideram esse ranking de maior desinformação contra as vacinas da Covid. E são diversas as notícias, né? A gente tem notícias relacionadas à eficácia da Coronavac, vacinas que alteram DNA humano, vacinas que podem trocar a genética e gerar cânceres, que vacinas seriam mecanismos, é até engraçado, mas seriam mecanismos de introdução de microchip no corpo do vacinado, entre outras tantas que a gente precisa combater enquanto desinformação mesmo, né, para que as pessoas possam entrar e aderir à vacinação. A compra das vacinas, algumas com os registros já aprovados, como a gente está vendo aqui, para usos emergenciais e usos definitivos. Aqui a Anvisa, como eu falei, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aprovadas mesmo nós temos a AstraZeneca e a Pfizer e a Coronavac e a Janssen. Elas estão aprovadas para uso emergencial. Só que a Janssen a gente ainda não tem em uso aqui no Brasil. E algumas políticas de vacinação em relação aos dados, para a gente entender um pouco os dados, né, epidemiológicos do Brasil. A gente já tem mais de 13 milhões de pessoas recuperadas, foram mais de 15 milhões de casos registrados e já ultrapassamos a marca dos 420 mil mortos, infelizmente. São, a cada dia, né, a cada 24 horas, a gente tem em torno de 76 mil casos e 2.494 mortes, o que é um dado alarmante para todos nós, que aumenta a nossa taxa de letalidade. Em contrapartida, já vacinamos mais de cerca de 50 milhões de pessoas, né, com doses aplicadas, tanto pelo menos com a primeira dose, né, primeira dose da vacina aplicada, e diversas pessoas estão sendo vacinadas com as suas segundas doses. Esse número, com certeza, até esse dia de agora já mudou e já está com outro registro. E dentro das nossas atividades, eu trouxe uma das experiências aí, eu trouxe para o particular, saindo do país, vindo para o particular da universidade, enquanto professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essas são algumas fotos de alunos nossos, professores, todos dentro da universidade, aplicando a vacina e fazendo a campanha de vacinação. Vacinamos quase 25 mil idosos, o que corresponde a 7% da população idosa da nossa cidade. Isso é significativo e a universidade contribuindo para a campanha. Além de promover a integração da universidade, dos docentes com os serviços, dos alunos com uma atividade de graduação, de pós-graduação, em uma atividade histórica que vai fazer parte da nossa história, e a construção do conhecimento nas boas práticas em imunização, se transformando através de uma prática em situação de pandemia. Era isso. Eu agradeço muito a todos pela apresentação. Espero que tenham gostado. Deixo aqui também o meu e-mail, né? mercedesneto.org@gmail.com para dúvidas, para esclarecimentos. E agradecer a todos que estão aqui, né? Estão assistindo, e a todos que me convidaram a participar dessa atividade. Muito obrigada.